Eu sou particularmente fã, conceitualmente, na prática do copiloto. Eu acho que é muito mais homem, mais máquina, do que homem, ou máquina, né. Agora, eu imagino que quando você vai para um desenho de longo prazo, o copiloto também é um passo importante para você ter segurança do que você pode ou não pode promover para o autopiloto, correto? Então, Perfeito, concordo. como estratégia de implementação numa companhia, adotar o copiloto é não só um caminho mais seguro, mas um caminho intermediário para você chegar em alguns processos, com mais segurança, né, do que partir direto para o desafio mais, vamos falar, complexo, de colocar a máquina direto com o nosso cliente, com o ativo mais precioso que a gente tem, sem ter passado pelo human in the loop, como o pessoal fala no processo, né. É, então, concordo com você, acredito que o modelo do copiloto, ele é um modelo que traz o que a gente busca, que é eficiência, e que dá para a gente a oportunidade de entender como que automatizando, né, como que trabalhando ali homem e GenAI, né, humano e GenAI, a gente consegue transformar os processos. E aí isso vai liberar um tempo para eu pensar sobre os processos, né, para ter uma análise crítica sobre como a gente trabalha. Eu tendo uma análise crítica sobre como a gente trabalha, significa que eu tenho oportunidade de mudar. E aí disso vai começando acho que aqui acontece um processo de transformação mesmo, né. O uso dos copilotos aqui vão ser para a gente um primeiro passo para a gente transformar e evoluir essa organização, né. A gente poderia especular aqui quais são as áreas que têm mais oportunidade de automação e de se transformar completamente, né, com autopilotos ou copilotos, mas são especulações nesse momento, né. A gente vê que a oportunidade é grande, de fato, mas isso significa que a gente precisa se reorganizar, que a gente precisa, né, porque a gente tem oportunidade, né, se reorganizar, revisar os processos, otimizar esses processos e certamente com as pessoas mais livres para pensar, a gente vai conseguir pensar em processos melhores, né, a gente vai conseguir ser mais criativo. Então acho que disso a empresa vai se transformando. Auana, aproveitando, né, a pergunta do Elcer, a sua resposta, você pode trazer alguns cases de sucesso que vocês tiveram aí, com agentes na TIM? Sim, eu traria um primeiro em relação ao atendimento, que a gente chama de Thaís, né, a Thaís já era uma inteligência artificial que a gente tinha suportando nossos call centers, né, então todos os nossos atendentes de call center tinham acesso a Thaís, e a gente fez uma evolução dessa plataforma usando o GenAI. Então a Thaís hoje ela fornece também um copiloto de GenAI para todos os nossos atendentes. Então a gente usa o LLM, né, do Gemini, do Google, e ali a Thaís dentro da deixa eu voltar, blá, 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 blá. Vou já falar da Thaís direto, sem falar dela antes. Bom, um dos casos de sucesso que a gente tem aqui é o uso da Thaís. A Thaís é um copiloto que a gente tem para todos os nossos atendentes de call center. Esse copiloto funciona como um buscador do Google, utilizando o modelo do GenAI, né, com algoritmos do Gemini, onde todos os atendentes conseguem pegar procedimentos, receber, indicação de como atuar com o cliente, capturar o sentimento do cliente naquela interação, verificar quantas vezes aquele cliente entrou em contato para tratar, aquela demanda naquele momento. Então, com a Thaís, utilizando o GenAI, a gente já conseguiu reduzir, em alguns casos, 30% do nosso tempo de atendimento. Isso significa para nós, uma eficiência significativa e principalmente quando a gente fala de um NPS, para o cliente isso é incrível, porque a gente tem ali numa primeira chamada a resolução acontecendo, né. Um outro caso dentro do atendimento também, que acho bem interessante, é o caso do Speech Analytics, onde a gente consegue analisar em tempo real a ligação do cliente, e aí através de modelos, né, de GenAI, a gente consegue capturar quais são os principais motivadores daquela ligação, e depois a gente roda cerca de 180 modelos especializados, que conseguem de fato qualificar e dar uma tratativa para aquele cenário de demanda, né. Então se é sobre troca de eSIM porque comprou um aparelho novo, se é sobre a primeira fatura e tem dúvidas sobre como veio o formato da fatura,
se é sobre um plano de família que ele contratou e não sabe como adiciona dependentes, a gente consegue chegar no detalhe do que é aquela demanda do cliente. Então, de novo aqui, é a possibilidade que a gente tem de dar um salto a mais, né, na experiência que a gente fornece para os nossos clientes e também para os nossos atendentes, né. Então cria o que a gente chama de ciclo virtuoso. A gente tem um cliente mais satisfeito e o atendente do call center também mais satisfeito.